amores do quinto ano! Tudo bem com vocês? Começamos mais uma aula de gramática, gente! E hoje nós vamos falar sobre o verbo e o termo com que ele concorda. Nós já falamos sobre esse assunto, só que é sempre importante a gente relembrar e com base na aula de hoje você vai responder uma atividade bem legal sobre esse assunto, tá certo? Então vamos lá começar! Para nós iniciarmos, vocês precisam entender que uma oração básica é formada por dois termos. Veja só, Ana saiu. Ana saiu é uma oração, é uma frase, ok? Ela por si só possui um sentido. Ela pode ser uma frase básica, digamos assim. E aí, Ana é o sujeito dessa frase e saiu é o predicado, né? Porque a Ana é quem executa a ação de sair. Então, ela é o sujeito. O sujeito geralmente é um substantivo. E o predicado é tudo aquilo que não é o sujeito. Então, vamos compreender sempre isso. Se vocês quiserem, podem pegar o caderninho de vocês, anotar o conteúdo que tem nos slides, né? Anotar a frase, os exemplos, porque no livro de vocês não tem a explicação desse conteúdo, tem apenas a atividade. E eu preparei essa aula justamente pensando em sanar essa questão, né, da falta de conteúdo do livro, porque se nós estivéssemos em sala, eu daria esse conteúdo no quadro ali com vocês. Então vamos fingir que nós estamos nas aulas presenciais, que o slide aqui é o quadro, e aí vocês vão escrevendo os exemplos para que vocês possam consultar depois na hora de responder a atividade, tá certo? Quando for textos mais longos, não precisa, você vai colocando apenas o essencial que dê para compreender o assunto. Então, vamos para o próximo slide. O sujeito. O que é o sujeito em uma frase, ó? O sujeito é um substantivo ou um pronome, já que o pronome é a palavra que substitui o substantivo, né? Então, o sujeito pode ser tanto pronome ou substantivo, com o qual o verbo concorda. Aí, lembra de concordância quando nós já trabalhamos a concordância dos verbos? Trabalhamos as pessoas gramaticais, vocês lembram? Pois é, já faz um tempinho, mas é para lembrar, viu? E aí, nós vamos retomar um pouco desse conceito de pessoa gramatical e de concordância. Certo, então, o sujeito, ele é um pronome ou um substantivo. Já o predicado é tudo que resta de uma oração quando se retira dela o sujeito. Então, o predicado é todo o resto que está ali naquela frase. Vejam aqui esse exemplo. Vejam só. Os lençóis balançavam no varal por causa do vento. Então, nós temos aí o sujeito, os lençóis, e todo o resto da frase é o predicado, né? Então, como eu já falei para vocês, tudo que não for sujeito é predicado da frase, ok? Agora tem uma informação muito importante sobre o sujeito, vejam só. É com o sujeito que o verbo concorda em número, né? Seja ele singular quando tem só um elemento ou plural quando tem dois ou mais. E também em pessoa. Essa pessoa aqui é a pessoa gramatical, a pessoa do discurso, que pode ser primeira, segunda ou terceira pessoa. Assim, a concordância verbal é a igualdade de flexões de pessoa e número entre o sujeito e o verbo, certo? Então, o verbo ele deve sempre concordar com o seu sujeito, ele deve ser sempre flexionado de acordo com o sujeito, dependendo da pessoa gramatical do sujeito, né? Se é primeira, segunda ou terceira, e também do número, se é singular ou plural. Então, eles devem concordar, né? Os verbos devem concordar com os sujeitos das frases. E isso vocês devem anotar, tá certo? E agora nós vamos analisar essa situação aqui. Vejam a frase retirada lá do ABC do Medo. Lençóis brancos no varal, balançam, balançam, né? Então é uma estrofezinha, um trechinho do poema ABC do Medo. E
aí, vamos imaginar aí, ó. Será se eu poderia trocar a palavra lençóis por lençol? E aí, o que vocês me dizem? Eu posso fazer essa troca? Veja como ficaria, ó. Lençol brancos no varal balançam, balançam. Lençol brancos balançam? Será se essa frase faria sentido, se ela seria coerente gramaticalmente? Gramaticalmente, ela não está correta, porque se eu colocar lençol no lugar de lençóis dentro de uma frase em que tudo está concordando com lençóis, ou seja, concordando com o plural, a minha frase ficaria sem concordância. Olha, gente, como ficaria estranho. Lençol brancos balançam, balançam. Não faz nenhum sentido, porque lençol é apenas um. Então, se é apenas um, ele só pode ser branco e ele vai balançar. Então, ó, um lençol balança. Já dois lençóis, sim, poderiam se encaixar na frase, né? Porque ela ficaria assim correta como está aqui para vocês. Porém, um lençol, não. E nós também poderíamos trocar a palavra lençóis brancos por um pronome, não poderíamos? Lembra que o pronome substitui o substantivo? Pois é. Então, o pronome que se encaixaria nessa frase seria o pronome eles. Olha só. Eles no varal balançam, balançam. A frase continuaria concordando. O verbo está concordando com o sujeito, como eu já falei para vocês. No caso, lençóis brancos é o sujeito e balançam é o verbo. Então, é preciso concordar. Se eu substituo por eles, o sujeito se torna eles, né? Que é o pronome e ainda assim concorda com os verbos balançam. Ok? Agora, vamos fazer a análise dessas flexões aí do verbo balançar. Então, nós temos aí as pessoas do plural, as pessoas do singular e nós temos os tempos verbais, certo? Primeiro, nós vamos falar no tempo verbal presente, tá bom? Então, vamos conjugar o verbo balançar no presente. Eu balanço. Tu balanças. Ele balança. Nós balançamos. Vós balançais. E eles, né? Esse eles pode ser eles ou elas, balançam. Agora, no passado. Eu balancei. Tu balançaste. Ele balançou. Nós balançamos. Vós balançastes. E eles balançaram. E por fim, o verbo balançar no futuro. Eu balançarei. Tu balançarás. Ele ou ela balançará. Nós balançaremos. Vós balançareis. E eles ou elas balançarão. Olha que legal, não é? Então, vocês perceberam como o verbo vai sempre modificando, dependendo da pessoa gramatical, dependendo do número, né? Se é no singular é de um jeito, se é no plural é de outro jeito. É por isso que tem 6 frases, porque ó, são 3 pessoas. Primeira, segunda e terceira. Só que tem a primeira, a segunda e a terceira do singular e a primeira, a segunda e terceira do plural, ok? Meus amores, no livro de vocês, na página 55, iniciei a atividade sobre esse assunto. Agora eu quero que vocês olhem lá na página 56, que tem esse texto aí do Obscuros Cameros, que é o monstro da escuridão. Eu quero que vocês façam a leitura desse texto aí no livro. Eu deixei aqui também, né, para vocês observarem, que eu vou analisar aqui a proposta que é para fazer com ele.
Então, só vou adiantando, esse texto aqui, ele fala de um assunto que nós já conhecemos, né? Que é o assunto de medo. Lá no Alfabeto do Medo, no ABC do Medo, nós falamos sobre essa temática de medo, de terror, enfim, de susto. E aí, esse texto fala um pouquinho sobre isso, né? Uma historinha de um monstro, que ele é um monstro da escuridão. E ele, de acordo com a história, aparece no quarto só à noite, quando a luz se apaga e causa medo em todo mundo. Então a gente já consegue imaginar um pouco que essa história aí é fruto da imaginação de uma criança medrosa, né? Porque é um ser que só aparece à noite, só aparece no escuro. Ou seja, é um ser imaginário, um ser que não é real. E na letra C da questãozinha sobre esse texto, tem aí para você fazer a substituição da palavra obscuros, né, e monstros. E na letra C da questãozinha em que esse texto aparece, tem uma proposta bem legal para você passar esse texto que está no singular para o plural. E aí você vai fazendo as trocas e transformando o texto original em um texto no plural, né? Porque o original está no singular. Agora vamos para a próxima proposta que eu quero falar para vocês. Na página 57, nós temos uma proposta parecida com a anterior, só que com um texto diferente. Olha só. Com gaiola forrada de jornais, o passarinho era o mais informado da casa. Então é como se fosse uma pequena piadinha com a ideia de o pássaro poder ler os jornais que forravam sua jaula, né, sua gaiola, e aí ele ficasse informado por conta disso. O humor desse texto acontece dessa maneira. E aí você precisa também transformar esse texto que está no singular, passando as palavras para o plural. É uma proposta que você vai exercitar um pouco disso, né? De transformar o singular no plural de maneira que tudo fique coerente e concordando, tá bom? O importante é sempre deixar a concordância presente no texto para que ele fique coerente, tá certo? Meus amores, nossa aula termina por aqui. Boa atividade para vocês. Espero que compreendam as propostas, tá certo? E qualquer coisa, estou lá na Agenda Edu para responder as mensagens. Muitos beijinhos. Até a próxima aula. Tchau, tchau.